Bom, sou a professora Glaucia, eu estou aqui para conversar com vocês hoje sobre lei de formação da função. Esse assunto está no livro 1 do ensino médio, ele cai na prova 2, está na página 92 e é trabalhado nessa unidade 3. As pessoas encontram um pouco de dificuldade de trabalhar com esse assunto, mas você vai ver que não é difícil. Vamos comigo? Então vamos lá. Vamos começar com um exemplo, tá bom? Olha esse exemplo aqui. Na padaria em que o João trabalha, o preço do pão francês é 35 centavos. Perto do balcão há uma placa com os preços, número de pães e o preço que eu pago. Se eu levar um, eu pago 35 centavos. Se eu levar dois, eu pago 70 centavos. E assim por diante, né? A gente costuma falar que o que eu vou pagar, o preço que eu vou pagar, está em função de quantos pães eu vou comprar. O assunto está bem trabalhado no capítulo de vocês. A primeira pergunta que a gente precisa saber responder é quais são as grandezas relacionadas nessa situação. Do que a gente está falando? A gente está falando de número de pães e preço de pães. São as duas grandezas que estão diretamente relacionadas uma com a outra. Por isso que eu vou pagar depende de quanto eu vou levar. Aí outra pergunta que eles costumam fazer para a gente, tem na prova, hein, pessoal? Tem na prova a questão desse jeito. Que fórmulas poderia ser usada para calcular o preço de uma quantidade qualquer de pão? Então, eu preciso tentar escrever, matematicamente falando, o que está acontecendo aí nessa tabela. Então, dá uma olhada. Eu vou chamar de P o preço que eu vou pagar. Então, tá aqui, ó, P, o preço que eu vou pagar. Vai ser sempre 35 centavos vezes a quantidade de pães que eu vou levar. O N está representando para mim o número de pães. Então, esta formulinha mágica que está escrito aqui, que eu não inventei, eu tirei isso do texto do problema. Eu tirei isso dessa tabela que está aqui, ó, né? Então, é 35 centavos vezes a quantidade de pães que eu levar. Com isso, a gente consegue responder bastante coisa, mas eu queria que vocês entendessem que isso aqui é chamado de lei de formação da função. As letras que você quer usar para tentar fazer essa representação é o que menos importa, né? Poderia chamar de Y, de X, de qualquer outra coisa. Eu pus P porque está relacionado com preço, né? E N quantidade de número de pães, né? Número 1, 2, 3, 4, etc. Então, a fórmula ficou deste jeito. P igual a 35 centavos vezes N. Essa é a expressão matemática que traduz essa tabela que está aqui, ó. É o que está dizendo aqui. Agora, vamos tentar responder a letra C. Qual é o número de pães que podemos pagar com o valor de 12,60? Veja, eu tenho 12,60, quantos pães eu consigo comprar? Então, eu vou tirar esse P daqui e vou colocar 12,60. Olha como é que a gente escreve isso. Eu tinha P igual a 35 vezes N, mas o P eu já sei que é 12,60, é o que eu tenho para comprar. Quantos pães eu consigo? Isso vira para a gente uma equação. Tem letra para eu descobrir e tem um sinalzinho de igual. Isso lembra a gente a equação caiu na outra prova, na prova anterior. Você já estudou bastante isso. A ideia é você deixar a letra N aqui sozinha. Ele fica sozinho e o 0,35, que deste lado multiplica, do lado de lá do sinal de igual ele vai dividir. Como é que eu mostro isso? Como é que eu escrevo? Olha lá. Eu tirei ele deste lado, passei ele para o lado de cá, só que ele passou dividindo. Quem é que está mostrando que isso é uma divisão? Exatamente, é o traço fracionário, olha lá. Ó. Esse traço aqui é a minha divisão. E agora, basicamente, você vai na sua calculadora e digita 12,60 dividido por 0,35. E você vai chegar no número de pães que você consegue comprar com 12,60. Fácil, não é, pessoal? Vamos ver um segundo exemplo? Em uma cidade, a tarifa de táxi T é calculada da seguinte forma. R$10 a bandeirada no momento que você iniciar a viagem, que aliás está caríssima, né? R$10 só para você entrar no táxi, mais R$3 por quilômetro rodado. Ou seja, T
que é a tarifa que eu vou pagar, é função do número de quilômetros N rodados. Ou seja, se eu rodar 1 quilômetro, eu vou pagar um valor, se eu rodar 2, eu vou pagar outro valor, e assim por diante. Então, eu quero escrever a lei de formação dessa função. Quero escrever uma fórmula matemática que represente o que está escrito aqui nesse texto do problema, certo? Olha como é que fica. Eu vou chamar de T, tarifa, vai ser calculada como R$10 mais R$3 por quilômetro rodado. A gente traduz isso por vezes N aqui, ó. Tá montada a minha formulinha. Para eu conseguir agora responder a letra B, que diz assim, seguindo a lei da função... Desculpa, pessoal, precisei parar um pouquinho. Então, voltando, para eu conseguir responder essa tabela aqui, eu vou responder em cima dessa lei de formação. Então, a primeira pergunta aqui, o primeiro lugar para eu preencher, que é esse aqui, ó, quer saber, o número de quilômetros rodados é 1? Então, quanto que eu vou pagar? Como é que eu mostro isso? É fácil, né? Basta eu colocar 1 aqui no N, tá vendo? Então, olha como é que vai ficar. Eu tenho que pagar R$10 só por entrar nesse táxi, mais R$3 vezes a quantidade de quilômetros rodados. Se for 1, eu tiro o N e ponho 1. Então, 3 vezes 1, primeiro a gente faz essa multiplicação. Sempre que eu tenho uma expressão matemática como essa, primeiro, prioridade é isso aqui, ó, multiplicação. Então, 3 vezes 1, 3, daí eu junto com aqueles R$10 que eu tenho que pagar para entrar no táxi, tenho que pagar 13. Então, o primeiro valor ali da minha tabela que eu vou encaixar é o 13. O que vocês acham que vai acontecer agora com esse 1,5? Se eu rodar 1,5 km? A mesma coisa. Eu vou tirar esse N aqui, ó, e vou colocar 1,5. Olha como é que vai ficar. Certo? Tiro o N, ponho 1,5. Primeiro eu multiplico 3 vezes 1,5. Que vai dar 4,5, tá vendo? 4,50, multiplico 3 vezes 1,5, 4,50, daí eu junto com 10. Então, se eu rodar 1,5 km, eu vou pagar 14,50. Então, preencho minha tabela lá com 14,50. Próximo número da minha tabela, 2. Se eu rodar 2 km, então, olha como é que vai ficar. Eu troco meu N por 2, multiplico 3 vezes 2, 6. Depois somo com 10, chego em 16. Então, se eu rodar 2 km, eu pago 16. Vamos preencher a minha tabela. E assim, eu vou fazer com todos os outros. Qualquer valor que aparecer para mim, eu vou simplesmente trocar esse N. Então, eu troquei com o 3, eu chego nesse valor, 5 km,4. Pouquinho mais que 5 km. Olha quanto vai dar, 26,20 centavos. E o outro 7,8. Basta você fazer esse cálculo e mostrar. É fácil, pessoal? É tranquilo, continha demais de vezes. Você curtiu? O vídeo te ajudou a entender a lei de formação? Então, vai na nossa página. A nossa página é essa daqui, ó. O nosso canal do YouTube. Vai lá na sua prova, no seu vídeo que você assistiu e vem aqui e curte pra gente, ó, porque isso vai ajudar bastante o nosso canal e a gente fica contente de saber que está conseguindo ajudar você. Curte que vai ajudar bastante a gente, tá bom? Então vamos lá, agora eu queria que vocês dessem uma olhadinha no livro de vocês, na página 97, unidade 3. Tem uma atividade lá que trata desse assunto. Essa atividade aqui, ó. Ela pede a mesma coisa que a gente estava fazendo nos exemplos anteriores, mas ela trabalha um pouquinho com geometria. Então, o aluno fica com uma certa dificuldade de mostrar isso aqui, porque esqueceu alguns conceitos como o que é perímetro, né? O que é área de um triângulo. O aluno às vezes esquece algumas coisinhas que já viu e a gente precisa ajudar aqui a relembrar. Então, vou ajudar vocês a responder esses 4 probleminhas aqui, que é o mesmo assunto que a gente está trabalhando. Então, vamos lá. O primeiro. Escreva uma expressão que relaciona o perímetro de um terreno retangular que um dos seus lados mede 7. Olha, um retângulo tem 4 lados, está falando que um dos lados mede 7, o outro não fala quanto vale, e quer que a gente escreva uma expressão para mostrar o perímetro dele, como é calculado. Ou seja, nós estamos falando do mesmo assunto de lei de formação.
Então, vamos ver como é que é a situação. Olha, aqui eu tenho desenhado um retângulo, né? Se esse lado aqui vale 7, certamente esse lado aqui também vale 7, porque ele é do mesmo tamanho. O outro ele não falou quanto vale. Então, se ele não falou, eu ponho x. Esse lado aqui vale x, não sei quanto vale, né? Se vale x, aqui também vale x, que é do mesmo tamanho, não é isso? Muito bem. Como é que é o perímetro de uma figura? Como é que eu encontro o perímetro de um retângulo? Eu junto esse lado com este e com esse. É juntar, é somar os 4 lados. Então, eu chamei aqui de P, tá vendo? P de perímetro. Vai ser o lado que vale x, o outro lado que também vale x, porque é o mesmo tamanho desse, mais o lado que vale 7 e o outro lado que vale 7 também. Escrevi aqui como é que eu calculo esse perímetro, ó. E aí eu consigo resumir isso, né? Quanto x vocês estão vendo aqui, ó? 2, né? Então, olha como é que eu escrevo. 2x. E 7 com 7, 14. Essa expressão matemática aqui, ó, P igual a 2x mais 14, é a lei de formação dessa função. O que é a função? O valor do perímetro depende do valor desse x, né? Então, uma coisa está dependendo da outra. Está escrito isso aqui, ó, nessa lei de formação. A mesma coisa eu vou pensar para a questão 2. Ó. Escreva a expressão que relaciona a área de um lote retangular em que um dos lados mede 7,5. Então, nós estamos falando de um lote retangular, um retângulo também. Olha lá o desenho, tá vendo? Só que agora eu estou falando de área. Como é que eu calculo a área dessa figura? A área é esse espaço aqui dentro, tá? Aqui dentro é a área. Se um lado vale 7,5 e o outro eu não sei quanto vale, eu ponho x, a área de uma figura como essa é só eu multiplicar um lado vezes o outro. Multiplico aqui, ó, comprimento vezes a largura do terreno. E encontro a área. Vou chamar de A. A é a área, tá vendo? Então, é um lado que é 7,5 vezes o outro que é x. Pronto, está escrito aqui a expressão matemática que está relacionando a área desse lote. Certo? Esta é a resposta que está aqui dentro. Ó. Não tem muito mais o que fazer, tá? Vamos ver o terceiro exemplo? Escrever a expressão da fórmula da área de um triângulo e só deu a altura, falou que a altura vale 16. Eu coloquei aqui para vocês lembrarem a fórmula da área do triângulo. Ela fala base vezes altura dividido por 2, certo? Então, olha só, base, tá aqui, ó, esse B. Essa é a base. H é a altura. Eu sei que aqui vale 16, porque ele falou que aí vale 16. Então, eu vou tirar o H daqui, ó, vou tirar esse H e vou pôr 16, certo? Então, como é que ficou? B vezes 16 dividido por 2. Se eu simplificar esse 16 e esse 2, que eu posso dividir, né? Porque esse tracinho aqui é uma fração. Então, eu divido 16 por 2, eu chego em 8. 8 vezes o B. Então, 8 vezes a base, aqui, ó, que vai dar a área desse triângulo. Quanto é a base? Eu não sei, não falou, né? Mas não importa, eu quero escrever uma expressão matemática. Está escrito aqui a expressão matemática que relaciona a área nesse triângulo de altura 16. É só isso que tem para fazer. No quarto exercício, está muito fácil. É igual aos exemplos que eu fiz anterior, né? Olha lá. Eu escrevi uma fórmula que relaciona o preço de uma corrida de táxi em uma cidade. Por quilômetro rodado, eu pago R$ 3,50 e a minha bandeirada é 5. Já está mais em conta que o outro que eu fiz, né? Então, vamos chamar de P, que é o preço que eu vou pagar, vai ser sempre os R$ 5,00 que eu pago na bandeirada, mais os R$ 3,50 por quilômetro rodado. Então, a gente traduz esse por quilômetro rodado vezes N, que N é a quantidade de quilômetros que eu vou rodar. Tá certinho? Fácil, pessoal. Olha, eu espero ter ajudado. Agora você precisa estudar bastante esse assunto para conseguir fazer sua prova. Boa sorte! Isso aí cai na prova, não esquece, hein?